Fala galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Nessa semana eu vou mostrar para vocês como dá para falar de ficção científica e descobrimento da América. Aposto que você ficou interessado, não é? Então, espera mais um pouco. Solta a vinheta, produção! E aí, gente, essa semana nós vamos falar de The Expanse, A Expansão, uma série de ficção científica lançada em 2015 e que teve a princípio 4 temporadas quando foi cancelada. Só que para não deixar os fãs, que já eram muitos ao longo desses 4 anos, órfãos, a Amazon Prime Video pegou e refez o último ano e fez mais um ano de bônus para todos os fãs, acompanhando a história do livro no qual a série é baseada e fazendo com que a série tenha o seu início, meio e fim. Eu não vou me aprofundar em falar nas histórias do Holden, nem nas histórias do detetive Durão. Eles são personagens centrais, muito mais o Holden. Tudo começa quando um pedido de socorro chega à nave na qual o Holden trabalha. Começa um grande conflito entre a Canterbury e os seus tripulantes com naves marcianas. E nós descobrimos que, nessa hora, existem os terráqueos, existem os marcianos e existem os Belters. O que são Belters? São pessoas que nasceram, vivem e trabalham no cinturão de asteroides que existe no Sistema Solar. E, tal qual aconteceu durante a maior parte da Idade Moderna e também aconteceu na Idade Contemporânea, houve uma discriminação entre europeus e europeus. Os russos nunca foram tratados verdadeiramente como europeus por franceses, alemães e ingleses. Então você vê que dentro da Europa existe essa diferenciação. E a mesma coisa vai acontecer no seriado. Quem lidera esse sistema de planetas que foram ocupadas pela Terra num período aproximadamente daqui a 200 anos, a Terra comanda tudo aquilo que Marte e os Belters produzem. Então, os Belters, eles se acham deixados de lado, eles são explorados porque estão o tempo todo trazendo água. Essa água é pega no cinturão e é trazida para a Terra para uso dos seres humanos e também para Marte, mas principalmente para a Terra. E eles são tratados como uma subespécie. Os Belters, eles, por viverem em gravidade artificial, eles não conseguem viver na Terra, coisa que para um terráqueo é muito fácil viver, tanto em Marte, que a gravidade é menor, quanto no cinturão, que a gravidade é ainda menor. Dá para entender muito da revolta do detetive Miller. Por quê? Porque ele é um Belter. Ele se sente preterido. Ele é um bom policial, é um bom detetive do cinturão, aonde esses humanos estão trabalhando, mas é sempre tratado, sempre visto com maus olhos quando você está numa maioria ou terráquea ou marciana. Existe um pano de fundo para toda a história que nós vemos no início, que eu vou ser sincero para vocês. Nos primeiros capítulos do primeiro ano da série, é bem complicado a gente entender a embaixadora Avasarala, que ela está aparecendo aqui. Ela é uma personagem muito importante para o planeta Terra, enquanto o piloto principal da Rocinante é um marciano. E você tem o Holden terráqueo e o Miller dos Belters. Então,
há essa mistura. A gente tem que lembrar que são todos humanos. É a mesma coisa que nós temos que olhar para o passado e entender que europeus, não importa se do oeste ou do leste, e os ameríndios, os americanos, aqueles homens que ocuparam as Américas há mais de 50 mil anos, todos eles são humanos. Mas não conseguem olhar uns para os outros e reconhecer o diferente. Eu sei que eu tentei o máximo não falar aqui, mas tem um escritor chamado Tsvetan Todorov, que escreveu o livro A Conquista da América, A Questão do Outro. Esse livro é todo escrito em cima do quê? Da visão que o europeu tinha sobre o americano e a visão que o americano tinha sobre o europeu. O americano, quando viu o europeu chegar, ele acreditou que eram os deuses, porque eles estavam vindo da onde o sol nascia, eles eram mais altos, eles eram louros, eles tinham olhos claros, enquanto os americanos, eles eram como? Eles eram baixinhos, eles tinham a pele morena, os olhos amendoados e castanhos, e os cabelos normalmente castanhos escuros ou negros, muito lisos. Então, o americano, e desculpa, eu sei que não era para eu chamar de americano, mas eu também não vou chamar de índio, não vou chamar de pele vermelha, eu vou chamar de americano porque eram os habitantes que estavam aqui. Porque senão eu vou ter que falar de astecas, maias, incas, aruaques, tomahawks, os inuits, que muitos chamam de esquimós, os tupinambás, os tremembés, todas aquelas tribos indígenas que viviam no Brasil. Então, eu estou falando dos americanos para nos localizar no continente que foi descoberto por Cristóvão Colombo e tomou o seu nome de Américo Vespúcio alguns anos depois, certo? Para falar desses homens que viviam aqui. Então, eles não conseguiam reconhecer no europeu um igual. Eles pensavam que eram deuses. Enquanto isso, o europeu, principalmente Francisco Pizarro, que foi o responsável pela conquista do Império Azteca, ele se aproveitou muito e muito bem, por sinal, da falta de capacidade dos americanos reconhecerem neles como iguais. Alguns homens de Cortés, eles eram proibidos de sair de cima dos cavalos na frente de um americano. Por quê? Porque eles pensavam que era um ser só, um ser de tronco de gente, com 2 cabeças e 4 patas, e 2 braços. Então, ele sabia muito bem como utilizar. Ele se utilizou das doenças de alguns homens que haviam vindo nas caravelas junto com ele para disseminar essa doença ao meio dos americanos e matar milhões de americanos. Existe uma passagem de um padre chamado Bartolomeu de las Casas, que estava junto com Cortés, que ele fala de um grupo de soldados que estavam afiando suas armas, invadiram uma vila e ficaram se divertindo, vendo quem conseguia cortar uma pessoa ao meio, quem conseguia cortar uma mulher grávida e tirar o feto de dentro da barriga dela, sem matar o feto, matar velhos, crianças, tudo por diversão. Vocês acham que eles não eram cristãos? Eles eram cristãos, sim. Só que naquele momento eles não conseguiam olhar para os americanos e reconhecer ali um ser humano. É por isso que nós estudamos história. É por isso que nós falamos de história. E eu estou mostrando aqui para vocês a mesma coisa. Uma série de ficção científica na qual os terráqueos se sentem muito, mas muito superiores aos marcianos e aos Belters. Então, eu aconselho a vocês, vale a pena. São 5 anos de seriado já lançados e o 6º ano está em gravação. Vejam,
vocês vão ver o seriado de outra forma após ver esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E também nos comentários, fale o que você gostou, se você tem novas propostas para o canal. Take História, siga essa ideia.